É isso aqui. Yes. Yes mesmo, yes. Sim, continua. Então, yes mesmo. O que é que efeito estufa? Isso é que me acrescenta mesmo, né? O efeito estufa é aquele fenômeno, quer dizer, que natural, que dá permite a própria vida de homem desenvolver na Terra. E dá proteger o homem, mas também de acordo com ensinam causas na sociedade e a hora que o homem na prática na produzir gases que não vai contra o próprio que aquele na protegendo dela. Então, basicamente, esse caminho tem caminho que esgota na própria na tempo, né? Então, depois ainda para alguns colegas também desse chão, depois ela ainda torna mais interessante não partilha, né? Muito obrigado, mano. Sim, muito obrigado. Mas, sabe, e passando primeiro para apresentar uma coisa, vou apresentar a coisa negra, né? Eu não concordo plenamente com a intervenção, né? Alassane, não concordo com a intervenção sobre efeito estufa, né? Ser um manto protetor, sem ele também não can conseguir, sem ele não tem ter mais frio ainda, né? Mais frio. Além de ter rede de observar a energia solar que vem do sol, apesar de não ter uma distância do sol no meio de 150 milhões de quilômetros em que esteve em ele, não tem um raio infravermelho do sol que está saindo num caminho muito mais rápido, 300 km por hora. Quer dizer, o TTN é efeito de estufa. Então, observou quer dizer, 40% da energia solar, até fica aquela. E por depositou 60% para a Terra, no que 30% na observar para ser e que 30% dá volta de um mês. Isso é uma relação para ver mesmo, não concorre aquela. E tem a ver com o quê? Com atividades humanas no mundo. Por imagina, quando não produzir mais dióxido de carbono, não terá mais temperatura, porque aqui tem um aumento de gases de efeito de estufa, automaticamente a camada de flora e fauna não fica saturada, então ainda volta para a Terra, então não está mais quente. Muito obrigado pela intervenção, né? Então passa para Mama Samba. Mama Samba? Boa noite. Sim, não ouvi muito bem. Bom, obrigado por essa boa oportunidade. Parece ela sempre cá com segunda facilidade. E que ciências ambientais, né? Hombre, para bem que se lá, mas não faz ciências humanas, lunge é zara, bem só vai aprender que vale. Oh, não. Oh, toma aí a nota, tudo. E cabal tudo, sinceramente. A Também não faz ciências humanas. São relacionados. Ciências humanas e tem aqui barra ambiental. Ambiental. All right. Deve ser breve. Eu falo telegraficamente sobre esse efeito estufa, que aquecimento global. Em vez de começar próprio né, aquecimento global, não começa naquele efeito estufa. Painelista que terceiro Alassane e fala dele muito bem. Efeito estufa e nada recente, e algo recente mesmo, e um fenômeno como a Alassane fala, bem natural. E ele também que permite aquela manutenção de temperatura média de terra. Então permite ter uma temperatura que não permite a superfície terrestre para ser um lugar habitável para seres vivos. E esse efeito estufa, suma que manga a gente fala, se tem interrupção de seu normal funcionamento, aqui também é questão de aquecimento global, porque tem um agravamento no efeito estufa, e aquele é aquecimento global. Normalmente, não se vê que o efeito estufa funciona e graças àqueles gases estufa, como é que vamos mencionar ele direito, CO2, que é o dióxido de carbono, não tem a presença também de metano, lá. Não tem a presença de ácido nitroso e entre outros gases de efeito estufa, mas esses são mais comuns. E como é que não fala, se tem aquela intensificação de efeito estufa, quer dizer, emissão de mais gases de dióxido de carbono na atmosfera. E muda todo o sistema de funcionamento de efeito estufa. E tem ainda mais temperatura na Terra. E tem alguém que me esticou. Ok.
para captar raciocínio. E praticamente aquele aquecimento global e simplesmente agravamento do efeito estufa. Então, esse aquecimento global que nós está causado para ações antrópicas próprias, ações de atividades humanas, atividades que nós está praticando ali na Terra. Em particular, ambientalistas chamam queima de combustíveis fósseis, derivados de petróleo, né? E aquilo mais poluente está ser carvão mineral, e bem poluente mesmo. E queima também de floresta, está poluindo o ambiente. E não tem também gás metano também. E já está falando dele porque está emitido pouco, mas isso significa o único gás de efeito estufa que está emitido para a atmosfera e dióxido de carbono. Metano também está emitido a partir de aterros sanitários, que locais onde lixo está botado, né? Principalmente que lixos orgânicos, né? Se decomposição, então tem aquela emissão de gás metano. E vacas também estão emitindo. Mas esse aí que é o problema grave. O problema mais grave é a presença de gás cromático no efeito estufa lá. Aumento de gás e de dióxido de carbono. E cientistas afirmam e acima de 90%, né, de cientistas afirmam que causaram para ações humanas, ou seja, queima de petróleo, queima de carvão. E se o Mano Castalinda para falar de soluções, mais ou menos na para linda para outra oportunidade. Assim, o tempo que eu estou para continuar. Ok, muito obrigado. Ailton, não bem, né? Ailton. Não bem, atentamente. Não bem ambientalista. Ok, tá bom. Tempo de você 5 minutos. Hoje, 5 minutos de ouro, mas. Homem, por que 5 minutos? Então, por que 5 minutos? Ambientalista para pegar duro mesmo. E só para falar, e que grande prazer, né? Falar desse assunto. E então, para falar acerca de aquecimento global. E que eu não estou meramente está na complica o mundo. Porque o mundo cada vez se torna a ser mais complicado. Porque, primeiramente, o mundo, outras partes estão a tornar mais avançadas em termos de desenvolvimento de fábricas e outra produção de alguns produtos, né? E até que me lembra aí se um parte que citaram até no cinema, né? No cinema de Garzas, e toca até aquele parte de como aqui pode ser liberado, ou como aqui pode ser o melhor, pica afeta nada, né? Mas esse que é o ponto primeiro, esse que é cerca de primeira sessão. Mas e que está a origem disso tudo? E grande ambição de homem, me está falando, né? E grande ambição de homens, em termos de mexer ter mais, de mexer fazer mais, de mexer aumentar o requisito cabeça própria. Então, está tornando-se, tem que fazer máquina para trabalhar por acesso. Então, se máquina não trabalha por acesso, tudo que você tem limite. E não comida que não estou comendo no organismo, muita chica estômago tem limite. Então, na base de que lá houve aumento e tem que criar propriamente complicação na mudança climática. E para falar também acerca de efeito para continuando, e que nada mais, nada menos, e que eu não pude aprender, por exemplo, a gente falar não parte vale, e por ser o que parte em termos de produtos químicos, mas sim que por tem efeito em partes de propriamente de não biodiversidade. Pensava os cientistas de não matos não acaba cortar. Então, que é um dos fatores também próprio que influencia tanto esse efeito. Então, e também para falar, e como é que, por exemplo, não pode usar máquinas e deve ser de uma forma educativa, porque homem está usando máquina de forma não educativa, está usando fora de normas, está usando por acesso, por além e tudo mais. Mas, e com certeza, pensando deixa tempo mais futuro, porque se tem que me aproveitar em 5 minutos, está aproveitando. Porque ambientalista porque atentamente, bom, a minha mostra é cair na parte de Guiné, porque em realidade que nós tudo, a voz tudo vou viver, então e canal de estranho quando fala de Guiné nesse âmbito, porque agora quando fala de mundo, eu tenho que tocar próprio de parte de convivência, e que está falando de Guiné-Bissau e triste demais, a não tem solo verde, para não aproveitar dela, para não beneficiar dela, mas quando não tomar no deixar e vai em vão.
Porque nessa parte, não está falando para terremoto, para outras coisas assim, para aí fora. Não está falando pelo nosso ainda, porque nunca tem nem nada. É no Baracas, como assim? Ok, e primeiro tempo, está deixando para linda. Muito obrigado. Regressando à Guiné-Bissau, por outra parte, não está de acordo, não tem nada contra a boa ideia. Então, só que, quando eu falo de ambiente, que tem fronteiras. Europeus, seguintes, mais contribuem com as coisas que não estão na passa. Aqueles seguintes, mais usam máquinas, para fazer máquinas, trabalhar mais ainda, para conseguir que é mexer. Que é mexer agora? A máquina não trabalha fora norma. E não acaba de fazer dano. Pois é, concordo. Vamos falar de um manta. As mantas que tem que se meter em grande importância. Então, tem que se ver com que não produzir gases de efeito de estufa. Porque tem esse aumento excessivo, então ele tem problemas. Questões climáticas, que é coisa de exceções. Eu tenho que levar em prioridade quando produzir isso. Guiné-Bissau, né? Eu toco de Guiné-Bissau. Na lei de legislação ambiental, a pessoa tem na IBAB lá, que não se vive como que tem um recurso de autonomia, que tem um pouco de financiamento para a parte do governo. Se algum país semana passada não tem 26% na área que será protegida. E na Guiné, Guiné que se vê é lugar úmido. Não tem que preservar. Guiné que se vê como não trata lixo. Não para perder lixo de metano, não para pegar um bocado na cola, né? Eu puedo imaginar, de uma Guiné que trata lixo na Bissau, é coisas plásticos. Então, problemas na ambiente. Homem, se eu falar de tratar lixo, está parece tipo de organizar, é que está tratando lixo. Aqui tipo, eu falei, é que se trata lixo. É que se trata lixo. Ailton passou muito. Ok. Daqui fala sobre ambições de homem, ambições econômicas. Claro. E faz com que nós estamos no planeta em causa. É catástrofe. E faz lembrar de um político americano que fala alguns estudos ambientais que apuraram e têm incertezas. E esse é um desafio grande para ambientalistas. Então, para ver essas incertezas, a gente está por pôr em causa se é crescimento econômico, para ver um curso incerto. Então, esta música, a gente mais está interessado, mais está preocupado com se é crescimento econômico do que futuro da humanidade. É triste. China, que a América toma dióxido de carbono para a atmosfera. É que essa não tem medidas suficientes para parar essa emissão abusiva. Então, é crescer economicamente sem sustentabilidade. É triste mesmo. Assim que o tempo vem formar, não fala um bocadinho de consequências. A gente fala um pouco rápido em mencionar as consequências dessa. Parece que está na primeira sessão. Talvez se para não cambar, se não podemos falar mais na segunda sessão, nem ser mais caótico. Que eu vou para ver? Eu terei tempo. Você é conhecedor de matéria. Se não papel no livro, não há mais tempo. Ele mais tem domingo e mais está focado nesse assunto. Isso não é ambientalista, Vlá, papel, que não se chama ciências ambientais. Ok, praticamente não é para Vlá, não deu Vlá. Valor do seu tempo, não deu tempo para bater óculos, tem bastante. 5 minutos. Vou falar de primeira sessão. Só para falar, botar painelistas, engaja Hilton, está consigo, mas a mim, hoje pela primeira vez que funcionou eu, a mim chama Vladimir Siga Soares, no momento está na Marrocos, por motivo de estudo. Sana passou um curso ligado à área de saúde. Mário, na minha apresentação, eu faço parte de 5 minutos. Né? Aquele display, né? Bônus. Normalmente, isso é uma maneira que alguns painelistas mostram mais ou menos que aquecimento, que relação mais ou menos que aquecimento e efeito de estufa tem. Razão de que isso não para definir completamente o efeito de estufa e aquecimento próprio. Isso é uma maneira que não se vê como aquecimento global, não pode falar assim, e mais ou menos, e uma elevação de temperatura
na planeta Terra que pode causar para mangas de fatores e principalmente gases, uma maneira que eu acabo de citar ali, metano, óxido nitroso e como a própria clorofluorocarbono, ozono, vapor d'água e principalmente dióxido de carbono. Pensei em gases mais ou menos que matam interferir na uma própria danifica a camada de camada protetora de temperatura do planeta. E para aquilo, efeito de estufa é um mecanismo que está permite agora, tipo, para permite para manter temperatura global e também está permite para manter temperatura de tudo, não só de seres humanos que nós vivem na Terra, mas de tudo seres, isso é uma maneira que botou cadena, tanto porque tem que alterações climáticas que afetam flora, fauna e outros fatores ambientais. E então, para aquilo, hoje um dia, nós estamos já, e homens próprios, por causa dessa ambição que tem, mais ou menos danifica, não pode falar, não maior parte, mas é continua ali que tempo e pode ter graves problemas que é irreversível, que gente não pode nunca imaginar, principalmente hoje um dia que não passa na Europa, acha todo mundo se vê e tem que temperatura e não pode falar de recorde que acontece manga de 40 anos atrás, hoje um dia principalmente está a falar de Reino Unido, Inglaterra e também na Portugal, hoje um dia a temperatura também é a mesma coisa. E no país próprio, onde está na temperatura ali, se falou em 45, eu não pensei que está sendo uma brincadeira. Mas é assim, às vezes também vai ter 40, 45, 40. O que eu estou pensando próprio nós e cauta quente de noite, o que está por fascinar. E então, esses problemas causados pelos homens, graças a essa ambição que tem, para de tipo, industrializar a sociedade e para por fabricação de alimentos e outras coisas, hoje em dia que causa de gases que está lançado em grande quantidade, para não se vê como ambiente e que tem nem fronteira. Mesmo que eu falo de como esse é o líquido acabar ou esse é o líquido acabar e então se é o de outro país líquido acabar e quer dizer seus diferentes, aquilo que me se fala aqui. Seus tudo mesmo, isso significa ambiente se danificado na Europa e não tem esse impacto tanto na África e em outras partes do mundo. E que mesmo coisa que não acontece. E então, para aquilo, hoje um dia, não pude falar Europa e das sociedades mais industrializadas e também, principalmente, não está a esquecer, país de Botswana, que está lançando quase quanto quantidade de monóxido de carbono para seu... Eles que, e mais ou menos, os principais Estados Unidos e China, e segundo a estatística que mostra de como Estados Unidos e China que mata lança gases que está danificando a natureza. E segundo as Nações Unidas, lança um objetivo para tentar minimizar o impacto, mas a longo prazo, e falar, tipo, mostra de como tipo, não aumenta, não limita a danificação limita a aumentação de temperatura de 1,5 graus Celsius até 2100, acho 2100 assim, mas 2100 que ela acabou linda. Tipo, esse em longo prazo que é bom, isso significa que como é mais ou menos que e danos que estão acontecendo no momento. E em pensar, na toca um bocadinho para não parte lá, que Guiné-Bissau, normalmente a nós pensa, nunca tem tanta nunca tem nenhuma indústria, não pode falar assim, nunca tem nenhum, mas hoje um dia nós estamos olhando também a temperatura na Guiné-Bissau está na eleva cada dia que o sol amanhece. Isso significa que Guiné-Bissau é um país que não industrializado, mas que controla se e como próprio, mais ou menos
não tocar na semana passada, só não tocar na ambiente que cedo reciclagem de lixo e proteção de zonas úmidas, proteção de como a própria desmatamento de como a própria está não esqueci a palavra, mas vou desculpar. Quer dizer corte abusivo da árvore, como se fala. E não cana proteger, e então aquilo mais tarde é feito na bem cedo grave, daí que Guiné-Bissau cana pode bem controla próprio se como a própria temperatura no país e pensa lá a nossa turma não acaba de abandoná-la. E Mário, pensa em tempo não falta ainda. Não, vamos falar como é que estava. Não, 5 minutos, Cawadina. Essa bom, pensa na parenda, falei. É assim mesmo, é assim que esta funciona, né? Porque para o aquecimento global acontecer, a primeira coisa tem que ocorrer que é a saturação do efeito de estufa. O retorno de temperatura libertada para a Terra perde a massa para a Terra. E só falei que durante as últimas décadas, não concordo bem com o que eu vou falar, não concorda. Parece que a indústria fundamental sobre a primeira sessão, antes no campo da segunda sessão, mas de alguns repassos também. Durante as últimas décadas, na pedi perdão minha vizinha que cheguei na bater na porta não sei está totalmente de acordo com as intervenções, estudo de consequências e causas, mas seguintes vou falar de muito bem sobre essa definição, vou definir muito bem, não tem nenhum de Vladimir aqui na este ambiente, né? E depois está muito bem ligado à saúde, e não tem nenhuma relação também. E só mesmo fala que durante as últimas décadas que passa, eu fazer uma manga de conferência sobre clima, onde que resulta num acordo intergovernamentais com foco que é na redução de gases causadores de efeito de estufa. Entre eles é destacado que na Convenção de Quadro de Nações Unidas de Mudança Climática, que seria o UNFCCC, culmina com importantes acordos diplomáticos de clima, suma um protocolo de Kyoto que criaram e o acordo de Paris também. O protocolo de Kyoto e foi elaborado no século XX, no ano 1997, na terceira conferência de partes de tal organização, tem o objetivo de estabelecer metas concretas de redução de emissão de gases causadores de efeito de estufa, principal é dióxido de carbono. E também, contudo, essa entrou em vigor no ano 2005, no fevereiro de 2005, e demorar para ver que a maioria dos países que estavam ligados, pensando de como essa era coisa de menor importância, né? De como será que se nós vamos fazer produção máxima, para colocar como produtor não potência de acordo com a economia e produzir qualquer tipo de benefício, mas que não, é muito ao contrário. Dentre países, não tem quer dizer, os Estados Unidos da América são habitual, os países que mais está a apoiar esse tipo de coisa, aqui entra para o Sul América e entra com um total de 35% das juras perante este acordo de Paris que criado, né? Já que foi aprovado para 195 países que fazem parte de tal acordo de Paris, para alcançar um objetivo do acordo de Paris, e cada governo, quer dizer, tem que estabelecer metas também para poder manter esse tipo de discussão, para poder tomar medidas concretas nesse país para poder resolver tal assunto. A gente fala de desmatamento de árvores, a gente fala de industrialização, efeitos humanos, tudo e causas. Então, pedir Mama Samba, pode ir para o segundo slide, ainda se não recordo. Ok, nessa segunda sessão nós falamos como é que é feito efeito de estufa, como é que está acontecendo, e também o que eu não pude fazer para poder evitar o efeito de estufa, não pude evitar. Então, passa a palavra para Vladimir Soares. Vladimir, ter 5 minutos. Eu aborreço. Mas controla a gravação, né? Para quem corta mais. Claro, não tentei de. Mas Samba pensa, não tem ainda um minuto, né?
Vladimir está ali. Yeah. Vladimir. Obrigado mais uma vez, Mário. Eu tenho 5 minutos para falar como é que o efeito de estufa está acontecendo e como é que não pode evitar também. Fica bem, fica irritado. Porque, bom, para quem é bom para quem saber como é efeito de estufa bom. É bom para quem saber claro dessa. Exato. É efeito, Exato, e muito importante. Para ver que mais ou menos efeito de estufa, isso é uma maneira que não é a própria nessa definição. Tipo, um mecanismo que dá permite para a temperatura agradável que para manter vida na Terra. Mas imaginando, na toca só de que se como é que pode acontecer? Imaginando um país industrializado, você não fala de mais ou menos Estados Unidos da América, e na toca também um bocadinho de China, é dos países e bem industrializado, que lançou quantidade de gases na atmosfera, porque não se vê como efeito de estufa e localiza na camada atmosférica. E então, quer dizer, então, nesse caso, ainda tem duas como próprias, uma maneira que não toca no ambiente, não faz só relação, coisas muito bem ligadas, porque tem efeito de estufa, e faz parte de uma camada protetora da temperatura, temperatura na Terra. Mas para que temperatura agora? E por não ter agora uma temperatura agradável, não precisa de ambiente. De que não respira ar, que não respirar, e graças a como próprio que é feito de estufa, para intervir também como próprio na aquecimento próprio de ar que não transpira, que seja do oxigênio, mais ou menos. Na hora que imaginando monóxido de carbono, monóxido de carbono que está lançado na camada atmosférica. Então, e também para destruir como efeito de estufa. Mas efeito de estufa, graças a si, capacidade de elasticidade, e pode reverter, mas que tempo, e que também pode suportar. Sabia de que é? E tem lançamento constante, e que tem não para certo momento, tem tipo uma reversibilidade, tem que como a própria aqui na papel para se ver. Tá bom. E hora que uma própria, hora que e tem que uma própria que equilíbrio entre monóxido de carbono lançado na atmosfera e efeito de estufa está responde de acordo com se uma própria, de acordo com se elasticidade e está tentar revertir danos que causaram para monóxido de carbono. Mas hora que dano e mais efeito de estufa, força, que está tem? Está tem que uma própria, tem que ruptura. Se tem agora que ruptura automaticamente lá e tem aqui e por ela que também provoca aqui como a própria aquecimento global e como a própria alterações climáticas. Não tem a falar de como na chuva cana chuva bem na temperatura mesmo que chuva na chuva temperatura tem manga isso significa e que pode suportar já para ver como e suportar danos que o tempo mas e que pode revertir mesmo que não revertir e que tempo caso contrário pecador seres humanos tentar controlar isso mais ou menos hoje um dia mas que a gente tem consciência de como aquecimento global está a impactar a própria vida de seres humanos na Terra. E mas na toca agora que mais ou menos que não podia fazer para evitar. Se não nota que não podia fazer para evitar. Normalmente dióxido de carbono, metano, etc. Tudo gases não pode lançar também para a Terra. Normalmente se não lançar para a Terra, ainda minimiza a própria ainda empobrecer a própria riqueza de terra. Não pode lançar também para a água, ainda mata piscis tudo. Não pode lançar também para isso é uma maneira que não fala de como ainda criar efeito e aquecimento global. O que não pode fazer? Pensa, a primeira coisa, na minha ponto de vista, não tem que reduzir industrialização de como a própria produção de alimentos em grande quantidade, principalmente alimentos de menos qualidade, porque mais ou menos aquelas um dia devido lei de compra, lei de procura, mais ou menos aquela que mata
e mata produzido para mandar principalmente para a África e outras partes, onde que pescadores menos que gente mais necessitado, mas que tem condição de comprar outros tipos de alimentos. E outra coisa, não tem que controlar no gases que não lança, não tem que fazer mais ou menos previsão. Hoje em dia, se não se diz como efeitos que causaram anos atrás, sabe que lá que tem bem, mas efeito que causaram até hoje em dia e garante demais. Logo, pensa, tem que minimizar gases gases que tá passa por uma própria, gases que tá lançado hoje em dia na atmosfera, e tem que devido à indústria e só agroalimentar ou como próprio de produtos químicos, pensa, e tem que minimizar também. E um outro terceiro coisa também que me se falar e sobre que ela pensa na toca tudo quando toca assim, na toca só para países mais desenvolvidos, porque ela pensa na Guiné-Bissau, a nossa efeito de estufa pensa está provocando e pode tem mesmo ainda tem, mas e cana impacta e no momento se não muito no olhar para ver como não tem aqui grande como a própria e não tem indústria e não tem também único que não pude falar de como e pude causar, não é? E que não, isso é uma maneira que cita para alguns alimentos ligados ao ambiente que não está protegido. Mas no país desenvolvido, automaticamente tem que minimizar como a própria grandes armazéns que está produzindo grande quantidade. Pensa que ele é um dos fatores que pode permitir ter um bom impedir aquecimento a nível global e também proteção do ambiente. Proteção do ambiente e minimização do lançamento de gases a nível da atmosfera. Muito obrigado, muito obrigado, Rodemir, por intervenções. Não passa para Ailton, está ali, né? Ok. Está. Pois é, eu tenho 5 minutos. Só para avisar aí, eu recebi de aviso. Tem falta 6 minutos. Aí tu tem 5 minutos, tipo, não sei, não riba na outra, não riba mais novo. Suma tanya 5 minutos kata kawan, pensa. Ok, e falando de como é que está acontecendo efeito da estufa. E também não queria falar, bom, efeito da estufa como que aquecimento global. Existe diversas formas, né? Que coisas que têm relação através da atmosfera. E falando de efeito da estufa, e que está originado, por exemplo, propriamente para, quer dizer, para mau aproveitamento. Para mau aproveitamento e mau plano de trabalho. E ainda não estou falando de como terceiro aumento de temperatura e também ajeita ser bom, ajeita ser errado. Ser bom, né? Que está originando tudo e devido nas formas de trabalho. Como o colega acaba de citar ali, alguns meios, alguns pontos, que não fala por nem que estava tanto trabalho de industrialização, tanto trabalho de produção de alguns materiais desnecessários às vezes, porque tem produtos que está fabricado, mas que cada vez acaba de usar, porque está fora de prazo. Mas então a fábrica trabalha constantemente na produção daquele produto. E depois se tecido no mercado e vendido num preço que cana ser acessível para manga de dinheiro. Então, agora que 20 ganha para fora de prazo, é que até mais, por exemplo, esse tempo não fica fora de prazo. Se uma grandes empresas estão fazendo, até levar essa pula menos preço para ir por ter acesso. Se uma linha grande está acontecendo, ela preferir tomar, ela leva a boca. Então, que lei. Passou e aqui na tenta ligar, né, no telefone, né? Yeah. E vou falar
pire que raciocínio. E para falar, voltando ao assunto, e que é que tem influência tanto? E que é que está fazendo com que acontece é feito? E para falar como é que não podia evitá-lo, como é que não podia conservar ainda mais. E, por exemplo, tem que houve grandes trabalhos nessa área, por exemplo, tem trabalhos de reciclagem. Reciclagem, assim, por exemplo, quando fala de parte de produtos, para que tenha produtos desnecessários, que não sabia como bolir, não quer usá-lo, e tem zona que tem necessidade para tal produto, e que levar, depois que também vai usado. Então, por exemplo, quem tem de roupa, não fica necessário por levar uma feira, ou vai falar, buscar roupa quando vestir, não. Busca roupa quando bimba vestir. Mas aqui que na bimba vestir mal, tira aquilo que vestir, não. Quem tem de condições, ou que pode levar mais outro produto, ou seria como e na bimba criar prejuízo. Por exemplo, que tem maneira de consumir, e que tem como de conservar, porque na vestir conserva outros produtos ainda mais, logo lá acaba por ter grande impacto próprio no desenvolvimento em termos de reciclagem. Não tem como de tirar, de guardar, de fazer ciclar aqui, porque gosta no mundo. Aqui está falando, não, se vale, somos ali na Guiné, não está comerciantes, está produtos manga dela, para que vem chegar, por exemplo, se tempo limitado, o que é que está assim? Está pegar, ela vai juntar no lixo, para que juntar no lixo lá e cada vez servir para nada. Logo lá, a nossa população tem que sofrer para aquela. E isso também está acontecendo em grande parte, por exemplo, e está fabricado manga de carros, suma como fala, vamos olhar. E tem carros que param lá, é cara cor, espaço que tem para eles. Me cara levado para lugar onde que pode ganhar espaço, por exemplo. E levar para falar do bolo, não levar tal carro para tal zona, para zonas que podia aproveitar, entende? Mas e políticas, homem, que estavam assim com que a resistência continua a ser forte. Sabia como? Políticas que estão usando até agora, e só para tentar agradar, a cabeça é periquícia a própria mesmo. Porque homens gostam, em vez de investir, essa não prejudica no mundo. Quem tem dinheiro está matando a sociedade. E está não só convocado e bloqueou tudo. E está falando, olha, nada oeste, que ele não pensa ganha, mas ganha mais do que aquilo. Por exemplo, e está acontecendo na Guiné. 2 minutos. E está acontecendo. É? Tempo acaba. Deus obrigado ao conselho que acabou 5 minutos. Continua tendo argumentos. Não tem mente. Tem argumentos ainda. O profeta, o profeta é a conferência, bro. Isso não, mas só que tempo não é bem permitido para poder voltar mais, né? Já não entrou mais, né? E assim mesmo, porque no futebol eu gosto, não teria mais de novo, né? Não teria. Diga mal de Zoom está tirando só 40 minutos, é chato. Mas sabe, eu por ficar altura, não teria na mesma link, não teria na mesma link. Internet está na massa, não tem.